Preço teto ou preço justo de ações? Afinal, o que é isso? Como a gente calcula e como eu considero isso na escolha dos meus ativos para minha carteira? Fala galera do canal, tudo bem com vocês? William aqui para mais um vídeo dessa semana. Então eu estou trazendo aqui nesse vídeo como que a gente faz para calcular o preço teto ou o preço justo das ações. Vamos falar basicamente de dois métodos, que um deles é o método do Bazin e o outro método é o método do Benjamin Graham. Os dois métodos, pessoal, têm um objetivo muito simples, que é basicamente definir qual é o teto que eu posso pagar, né, ou qual é o meu preço-alvo naquele determinado ativo para que eu garanta uma determinada rentabilidade anual, para que faça sentido eu continuar ou não com aquele ativo na minha carteira. Como eu já falei para vocês aqui no canal, em outros vídeos, o objetivo da minha carteira é uma carteira previdenciária, então o meu foco basicamente, além de, claro, um crescimento patrimonial, é o ganho de proventos e dividendos mensais. Claro que quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente tem pagamento de proventos todos os meses, já quando a gente fala de ações, não são todos os meses que é pago, cada ação paga em determinado período, trimestral, bimestral, semestral, anual, algumas pagam mensalmente. Para colocar um ativo na minha carteira, eu levo em consideração diversos fatores. Um dos fatores é o dividend yield, que é basicamente qual é a porcentagem de retorno que aquele ativo vai te dar. O outro deles é o P sobre VP, que basicamente vai fazer uma comparação de preço atual com o preço patrimonial daquela ação ou daquele ativo. E o outro basicamente é a cotação. Só que, claro, esses são três fatores, né? Não adianta a gente olhar só para esses fatores e querer escolher um ativo a partir disso. Olhar para o preço teto ou para o preço justo que a gente pode pagar naquele ativo é muito importante para que a gente possa garantir uma rentabilidade mínima dentro do período e que a gente não pague mais por um ativo que vale menos, e também para que a gente possa identificar oportunidades de comprar ativos, principalmente ações, que estejam com valor muito descontado. E os dois métodos, tanto do Bazin quanto do Graham, eles têm basicamente um objetivo, que é basicamente estimar qual o retorno e qual é o valor máximo que a gente pode pagar por um ativo, garantindo uma margem mínima desejada em relação aos dividendos. Neste livro aqui do Décio Bazin, Faça a Fortuna com Ações, ele detalha o método que ele usa para determinar o preço teto das ações. No livro ele trata basicamente de ações, mas a gente pode levar essa análise para fundos imobiliários tranquilamente, que vai funcionar muito bem. O que o Décio fala nesse livro é que se tu não tiver um retorno em dividendos de no mínimo 6% daquelas ações em que tu está investindo, não faz sentido tu continuar investindo naquela ação, ou não faz sentido continuar em renda variável, valeria mais a pena ir para renda fixa. De onde que ele tirou esse número? Ele fez um estudo em diversos países onde ele identificou que o retorno médio da renda fixa nesses países gira em torno de 6%. Ou seja, se eu tiver uma rentabilidade abaixo de 6% de dividendos, vale mais a pena eu ir para a renda fixa, encontrar ativos de renda fixa, do que ficar na renda variável. Se a gente olhar para a renda fixa atual, hoje nós estamos aí com uma taxa Selic de 10,75%. Se a gente olhar para essa taxa Selic, a gente tranquilamente iria para a renda fixa, porque até pouco tempo atrás a renda fixa estava nos pagando 1% ao mês, tranquilamente, sem fazer nada de esforço. Com um cenário de inflação mais controlada, já se observa uma tendência de redução dessa taxa de juros. Ou seja, os ativos de renda fixa vão sofrer mais para entregar altas rentabilidades. Tendo isso, a chance da gente ter maiores rentabilidades é realmente na renda variável. Então, basicamente, o cálculo do preço teto do Bazin é o seguinte: ele leva em consideração o dividendo pago nos últimos 12 meses, dividido pela rentabilidade desejada. Nesse caso, a gente está colocando uma rentabilidade mínima de 6% para ações. Então, a gente pode fazer o cálculo de preço teto a partir dessa equação e já saber se o ativo que a gente está observando, que a gente está estudando, vale a pena ser comprado naquele momento ou não. Já a equação de Benjamin Graham, ele foca basicamente em estabelecer qual é o potencial de valorização da cota de uma ação, porque ele leva em consideração o valor por ação e o lucro por ação, ou seja, a capacidade dessa empresa gerar lucro com base no valor da ação dela. Nesse método do Graham, a gente tem a oportunidade, quando a gente faz o cálculo de preço justo ou preço intrínseco da ação, a gente tem a oportunidade de identificar potenciais ativos que estejam com valor abaixo do seu preço intrínseco, do seu preço justo, com uma margem que a gente possa ter uma lucratividade interessante no ativo. Então, basicamente, o preço justo ou preço intrínseco de Graham, ele usa a seguinte equação, que é a raiz quadrada de 22,5 vezes o valor por ação vezes o lucro por ação, ou seja, o VPA e o LPA. Então, com base nisso, eu queria apresentar para vocês aqui uma planilha simples que eu utilizo para fazer
fazer a escolha dos meus ativos. Então eu trouxe basicamente aqui 2 ativos, uma ação e um fundo imobiliário, para a gente olhar para a tabela aqui e poder entender como que a gente vai fazer esse cálculo e como que a gente faz o comparativo. O cálculo do preço teto do Bazin, como eu falei para vocês, ele leva em consideração o dividendo pago nos últimos 12 meses e o valor da rentabilidade que a gente espera para aquele ativo. Então o dividendo pago nos últimos 12 meses do Banco do Brasil foi R$ 4,65. A gente pode ir no site da Status Invest, vir aqui no Banco do Brasil e a gente vai ver aqui embaixo, ó, últimos 12 meses o dividendo pago foi de R$ 4,65. Então a gente leva lá para a tabela esse valor. O preço da ação hoje está R$ 57,00 no dia que eu estou gravando esse vídeo. A rentabilidade anual é de 8,16%, levando em consideração o preço e o último dividendo pago. O rendimento desejado que eu coloquei que foi de 6%, então com 6%, o preço teto seria R$ 77,5. O preço da ação está R$ 57,00, ou seja, teoricamente eu posso comprar esse ativo que eu ainda estou longe do preço teto dele. Para o cálculo de Benjamin Graham, que leva em consideração o VPA e o LPA, então eu tenho um VPA de 57,82, um LPA de 11,62 e o preço justo ou intrínseco desse ativo, com base na capacidade de geração de lucro, né, na ação, é de 122,95. Ou seja, eu tenho uma margem de 116% nesse ativo. Onde que eu posso pegar o VPA e o LPA? Então, indo aqui de novo no site da Status Invest, a gente desce aqui na parte de indicadores da ação, a gente vai ver aqui, ó, VPA, tá aqui, e o LPA está logo aqui do lado, então 57,82, 11,62. Voltando lá para a tabela, vamos fazer a mesma análise agora para um fundo imobiliário. Então aqui eu escolhi o HGBS 11, que é um fundo imobiliário de shopping. Os últimos 12 meses ele pagou 21,15, então a gente pode vir aqui e olhar também na tabela, ó, últimos 12 meses, 21,15, aqui no site da Status Invest. A gente vai ver que o preço da ação é 229,67. Então, o dividend yield é 9,21%, que é o cálculo que ele está fazendo aqui. Está dando que a rentabilidade anual é 9,21%. O rendimento desejado em fundos imobiliários, nesse caso aqui eu coloquei 10%. Por que 10% a gente busca de rendimento desejado? Porque a valorização da cota de um fundo imobiliário ela vai ser sempre menor. Historicamente, os fundos imobiliários eles não conseguem vencer a inflação, a grande maioria deles. Isso não significa que a gente não tenha bons fundos imobiliários. Inclusive, o HGBS é um exemplo de um ótimo fundo imobiliário. Só que, historicamente, as ações sempre vencem CDI e inflação, e os fundos imobiliários sofrem bastante para vencer o CDI e a inflação. Então, a gente foca em fundos imobiliários na receita, né, no recebimento de proventos, e não tanto na valorização da cota. E em ações a gente foca nos dois. Foca em buscar uma boa valorização, a gente pode usar o Graham para isso, e foca em receber bons dividendos, que a gente usa a fórmula do Bazin para isso. Então, olhando aqui o fundo imobiliário, a gente vai ver aqui 21,15, 10% desejado, o preço teto, no caso do Bazin, seria 211,50, ou seja, para 10% de rentabilidade, eu estou com uma diferença negativa de 18,17, então eu estou mais caro do que eu deveria pagar por essa ação. Se eu admitir que, por exemplo, 8%, que é bem razoável para fundo imobiliário, a gente já está falando aqui de um preço teto de 264,38. Ou seja, agora eu já não estou mais negativo, eu já posso continuar, teoricamente, eu já poderia continuar comprando esse ativo. Se a gente olhar aqui um comparador de rentabilidade, a gente vai ver aqui, ó, comparando a HGBS com CDI, com IPCA, como eu falei, esse fundo é um fundo que ele tem bons indicadores, então historicamente ele não perde tão feio assim para a inflação e para o CDI como outros fundos imobiliários, por exemplo. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem períodos em que ele estava abaixo, em períodos que ele ficou um pouco acima, né? Então ele sofreu mais com relação ao CDI, mas não tanto com relação à inflação. Se a gente for olhar o Banco do Brasil, por exemplo, vamos olhar aqui em comparação, vamos comparar ele com o CDI e IPCA também, vocês vão ver aqui que ao longo de 10 anos, a gente tem, claro que um período inicial lá entre 2014 e 2016, ele sofrendo um pouquinho em relação a CDI e inflação, mas a partir disso, vocês já observam que ele sempre esteve acima, sempre oferecendo boas rentabilidades acima desses dois indicadores, além de dividendos muito interessantes. Então, fazer essa análise de preço teto na nossa carteira, ela ajuda muito a saber se vale a pena a gente continuar comprando aquele ativo, ou se vale a pena segurar um pouco,
porque em determinados casos a gente não precisa se desfazer do ativo, mas simplesmente segurar um pouco a compra e direcionar um recurso para outro ativo. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, que vocês possam investir cada vez melhor o dinheiro de vocês. Para quem está chegando no canal, curtindo os vídeos e acompanhando, eu agradeço muito de coração, tem motivado muito eu continuar vindo aqui gravar. Para quem tiver interesse em continuar acompanhando, se inscreva no canal, deixa um like aqui nesse vídeo, compartilha com quem possa gostar aí desse tipo de conteúdo, tá certo? Então eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Até lá e um grande abraço!